Olá, seja bem-vindo a esse canal, o canal Felipe Brito Oficial, o canal do Milton Antunes, o canal do Dr. Sandro Lúcio, e hoje nós temos um convidado mais que especial, nosso amigo José Fortunati, do Rio Grande do Sul. Ele está aqui para trazer experiência para a gente. Ele que já vem aí no cenário político há muitos anos, sempre muito íntegro, foi prefeito de Porto Alegre, então, assim, tem muito a que nos ensinar aqui. Queria já agradecer a todos vocês que estão chegando aqui nessa segunda-feira, essa live abençoada, o pessoal já está chegando. Eu vou fazer um pedido especial a todos que estão chegando aqui. Pessoal, estamos chegando na reta final das eleições, e todo mundo sabe que aqui a gente está entre amigos, não tem que falar meias palavras. Chegou o momento tão esperado de vocês. Vocês me cobraram tanto muito para a gente colocar o nosso nome à disposição esse ano para nos candidatar. Colocamos nosso nome. Não é fácil, gente. Não é fácil, mas se torna mais fácil quando vocês estão nos apoiando. Cada mensagem que eu recebo no meu WhatsApp, cada apoio, cada like que você dá aqui, pessoal, é importante você dar o like. Principalmente agora, nesse momento de política, muita gente está impulsionando, muita gente está pagando para você ver os vídeos. E aqui você vem de graça. Aqui você acompanha. É a nossa militância do bem. Então, se você quer realmente que a gente esteja lá representando vocês, eu vou pedir, por favor, compartilhe pessoas essa live, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Já estamos passando de 1.300 pessoas, olha só, em um minuto. Já quase vocês estarem aqui com a gente. Obrigado de verdade. Vamos dar o dedão no like aí, vamos explodir essa live. Porque hoje você vai ter muito conteúdo, vamos responder as suas dúvidas aqui. Eu já queria agradecer ao nosso convidado. Ele vai estar aqui conversando com a gente. Pode ter certeza que eu vou explorar ele o máximo que eu puder aqui, que é conhecimento. Milton Antunes também está um pouco sem voz. Doutor Sandro, não sei se vai conseguir entrar, porque ele já está lá rodando, né, nos interiores de Minas Gerais. Então, Milton Antunes, bom dia. Daqui a pouquinho a gente vai passar a palavra para o nosso convidado especial. Milton Antunes, bom dia, meu amigo. Bom dia, Felipe. Obrigado aí, meu irmão. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui. Desculpa aí a voz, que a correria tá grande e isso aqui é resultado de trabalho, tá? Fortunati, meu amigo, coisa boa ter você mais uma vez aqui. A gente, como disse o Felipe, está nessa reta final de trabalhos e agora estou até arrepiando aqui enquanto eu falo. Esse é o momento, pessoal. A gente está aí há 20 dias, Felipe, a partir de hoje, 20 dias, pessoal, para o grande dia em que todos nós precisaremos mostrar o resultado desses anos de trabalho que a gente vem tendo aí com cada um de vocês. E a gente conta com a Paraíba, a gente conta com o Rio Grande do Sul, com o Rio de Janeiro, com Minas Gerais, com São Paulo. A gente conta com todos vocês. A gente tem dito, Fortunati, que aquele que não vota na Paraíba, por exemplo, conhece certamente alguém que vota lá no Rio de Janeiro, que vota aí no Rio Grande do Sul, lá em Minas, lá em São Paulo. E é essa grande corrente, né, natural de trabalho que vem dando esse upgrade aí no trabalho da gente e na visibilidade. E a prova disso a gente vai fazer agora nas urnas, dia 2 de outubro, né, massificando os resultados do que a gente já trouxe para vocês e nos preparando automaticamente para, em 2023, a gente entrar naquele congresso com força total. Fortunati, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Felipe Brito. Bom dia, Milton Antunes. Bom dia, amigos de todo o Brasil. É uma grande alegria voltar a este canal, um debate extremamente importante, num momento crucial. Realmente, o Milton levanta uma questão fundamental. Faltam apenas 20 dias para esta decisão, que é uma decisão que vai afetar durante 4 anos a vida das pessoas. Eu tenho, naturalmente, transitado aqui pelo Rio Grande do Sul, e deve ser a mesma situação do Rio de Janeiro e Paraíba. O que a gente percebe é que as pessoas ainda estão pouco dando atenção, especialmente para a disputa de deputado federal e deputado estadual. Na verdade, o Brasil está muito focado nesta polarização entre Bolsonaro e Lula, que é normal, porque é o cargo maior que o Brasil está colocando à nossa disposição, mas prestando muito pouca atenção nesse debate tão importante, especialmente a eleição de deputados federais e senadores. As pessoas acabam esquecendo que é importante eleger um presidente da República, é fundamental, ele é indiscutivelmente o político mais importante do país, ele tem a caneta na mão, mas ele não consegue governar sozinho. Na verdade, os projetos
de toda a natureza, tanto da parte do Poder Executivo quanto dos próprios parlamentares, tramitam pelo Congresso Nacional, e é importante que nós tenhamos pessoas que realmente assumam determinados compromissos, determinados valores. Não basta votar num candidato porque é bom pai de família, porque é vizinho, porque é parente, coisa parecida. Aliás, nós temos que valorizar cada vez mais o nosso voto, votando em pessoas que têm, obviamente, uma dedicação a um tipo de trabalho, têm dedicação a bandeiras muito claras, propostas muito claras, e este grupo, que eu, obviamente, hoje estou participando, tem uma bandeira muito clara, que é a defesa dos aposentados, dos idosos, dos pensionistas, e por isso me sinto muito à vontade, muito confortável de estar com vocês para que a gente possa debater isto e, obviamente, incentivar a todos os brasileiros para que no dia 2 de outubro votem em candidatos e candidatas que estejam compromissados com esses valores. Maravilha, Fortunati. É isso, eu tenho feito também esse trabalho, Fortunati, de direcionar as pessoas para a importância, né, por onde eu tenho passado e também aqui nas lives, para que pelo menos o nosso público aqui consiga, né, nesse trabalho de formiguinha, levar para os seus lares, para a casa dos amigos e da família como um todo, a certeza da importância do que você direciona nas urnas para quem é deputado federal e para quem é senador. Afinal de contas, são esses dois grupos que definem, né, de forma a legislar a formação de leis que impactarão na vida não só do brasileiro que vota na Paraíba ou no Sul, né, ou no Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Olha a importância do voto para um deputado federal e para um senador, né, dentro do Congresso. São eles que fazem as leis e o Poder Executivo, através da importância óbvia que tem do seu presidente da República, ele apenas está ali para executar aquilo que o Congresso Nacional decide. Então, é um dos votos menos valorizados, porque a gente está cansado de ver situações de definições e decisões de quem você vai votar, seja para estadual ou para federal, até a caminho ali da sua zona eleitoral. Muitas das vezes acha até um santinho na rua e diz, olha, vou votar nesse aqui porque é bonitinho, ou então para que eu não tenha que votar em branco ou nulo. Então a gente escuta esses absurdos. E a gente paga um preço muito alto, não apenas, muitas das vezes, por 4 anos. Tá? Porque uma decisão, por exemplo, Fortunato, como que foi feito aí na última reforma da Previdência, em 2019, afetou a vida e vai afetar a vida de gerações. Né? Então, veja a importância, né, do voto nas pessoas certas para legislarem a favor de cada um de vocês. Tem uma questão, Milton e Felipe, que também tem me chamado a atenção, que é muito comum nesse período eleitoral, é que o pessoal diz, mas o meu voto não vai fazer a diferença. É apenas mais um voto. Eu quero lembrar que é exatamente o voto de cada um que faz a diferença nas urnas, porque todos nós que somos candidatos a deputado federal, ao Senado, nós, obviamente, estamos competindo com outros tantos que estão na disputa. Então, nós temos que estar, obviamente, buscando votos para quê? Para que a gente tenha êxito eleitoral e possamos chegar a Brasília. Uma segunda questão, é apenas mais um, porque vocês são lá 513 deputados federais. Não, eu quero lembrar que, historicamente, o mais um pode fazer a diferença. Se a gente for para a história, sempre foi o mais um indivíduo que, obviamente, colocando suas ideias, ações de forma muito firme, fizeram a diferença na história da humanidade e continuam fazendo. Não é o acomodado, não é aquele que simplesmente quer se eleger pela questão do status, do poder, mas são pessoas que têm posições muito claras. Para quê? Para que, a partir disso, se faça a diferença em Brasília. Um abraço aí, doutor Sandro. Tudo bom, Sandro? Oi, Fortunato. Desculpa meu atraso, perdão. Hoje a gente está numa manifestação, esse aqui é o Fabrício, tá? Nosso deputado estadual. Olha só que coisa boa. Olha a quantidade de aposentados que vieram aqui para manifestar, para estar divulgando o trabalho. Por quê? Porque o aposentado já entendeu a necessidade, Fortunato. E a gente está aqui hoje, em BH, fazendo essa manifestação, é orgânica, todo mundo veio pela luta, tem muita gente que já informou. A gente está numa expectativa aqui de chegar pelo menos uns 100 aposentados aqui. Já tiveram muitos que passaram, conheceram a gente, falou que vai voltar depois. E assim, esse é fruto do trabalho que a gente está tendo, da batalha que a gente está tendo pelo aposentado e pensionista. E todo mundo ajudando lá, ó, todo mundo trabalhando, conscientizando os aposentados. E aí no Rio Grande do Sul,
a gente tem um Fortunati como uma força para a gente, né, meu amigo? Uma força que desde o início já veio, já batalhou com a gente, já estendeu uma mão. Fortunati, a grande dificuldade que a gente tem hoje é de encontrar pessoas do meio, tá? Que se preocupam com a casa. O Felipe é testemunha, o Milton é testemunha, e o Fortunati, pela primeira vez, quando a gente já procurou, já veio com o coração aberto para estar lutando com a gente aqui pelo aposentado. Então, eu só tenho gratidão, tá? E eu peço desculpa não estar desde o início da live, eu estava com um problema de conexão, e o pessoal chegando, a gente conversando. Eu peço perdão, viu, meu amigo? Você sabe como que é mais do que eu essa luta, mas eu queria te agradecer. Queria apresentar para você, Fortunato, também o Fabrício aqui. Fortunato, tudo bem? Prazer em conhecê-lo. O Milton, nós já nos conhecemos, né, Milton? O Felipe também. Mas é um prazer fazer parte desse momento aqui com o Dr. Santo, com vocês, com essa luta, né? E se Deus quiser, Deus permitir, nós vamos criar assim a bancada do aposentado e representar todos esses 37 milhões de aposentados que existem no país, viu, gente? Contem comigo. Aqui em Minas Gerais, terá sim um representante na Assembleia Legislativa. E na Câmara Federal, nosso amigo Dr. Santo. E só uma coisinha, viu? Já tô super enciumado, que toda vez que chega alguém aqui, Doutor Sandro, mas eu queria conhecer o Milton e o Felipe. Conheça, depois o Milton e o Felipe. Todo mundo adora vocês, Milton, Felipe. Fabrício agora está entrando nessa família, o Fortunati está entrando nessa família também. Conexão. Não, Sandro, pode falar. Tá cortando um pouquinho, mas... Nós estamos te Sandro, ouvindo. a gente está te ouvindo, tá? E te vendo também. Tem só uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Tem uma pessoa que eu quero mostrar para vocês. Vem cá. Uma senhorinha que veio aqui, sabe? Uma mocinha, 16 anos, veio aqui participar. Fala oi para todo mundo. Quantos anos a senhora tem? 91 anos. E o pessoal fala que ela não vota e que não está importando por política. Saiu da casa, pegou 3 ônibus para estar aqui com a gente. Legal, Jesus. legal. Parabéns. Parabéns. Obrigada. São pessoas como você que nos inspiram, viu? Saiba disso. Nossa, que legal isso. Obrigado. Pessoal, já vou falar. É isso, gente. Tá vendo, Fortunati? É impossível não se inspirar nessas pessoas. Eu tive um exemplo aqui dentro de casa. Quem já me conhece sabe disso. Eu cuidei da minha avó dos 89 aos 93. E era exatamente assim. Aquela mulher com brilho nos olhos. Não parecia ter 93 anos. E ela dizia, meu filho, no dia que eu partir, eu vou ter a certeza de que eu cumpri o meu papel aqui. Então, faça o que você tem de fazer. Lute aí por nós. Eu posso até não estar aqui para ver os resultados, mas eu quero saber que você está lutando pelos aposentados, pelos pensionistas, pelos idosos. Continue fazendo isso. Vó, você vai me inspirar para o resto da vida. Então, são essas ações que nos deixam realmente emocionados. Sem dúvida, Milton e Felipe, aqui nós estamos em pleno mês de setembro, e para nós é um mês muito importante porque comemoramos a Revolução Farroupilha, que é uma história um pouco engraçada, porque nós somos derrotados e mesmo assim comemoramos, mas é coisa de gaúcho. Mas o que a gente faz aqui? Nós temos aqui em pleno centro de Porto Alegre, no Parque Harmonia, que é um dos principais parques da cidade, um acampamento chamado Acampamento Farroupilha, que as pessoas montam lá pequenas casas, que são galpões, para, durante o mês de setembro, cultuarem o tradicionalismo, o churrasco, e comidas campeiras, música, etc. Por que eu estou falando sobre isso? Porque na sexta-feira passada, nessa sexta-feira que passou, eu fui convidado para um almoço com os idosos, com o pessoal aposentado, que tem um piquete, tem um dos nossos piquetes. Só que choveu muito pela manhã, na sexta-feira pela manhã, choveu muito. E eu fiquei imaginando, certamente o pessoal não vai, porque com tanta chuva, o acampamento é aberto, enfim, ele é um pouco rudimentar. Diz, o pessoal vai ficar em casa. Que nada. Chegou meio-dia, me ligaram reclamando da minha presença, estava atrasado, porque todos os idosos estavam lá. Ou seja, o idoso hoje quer participar, o idoso quer ser ouvido, o idoso quer dialogar, o idoso vai votar. Todo mundo, quando eu cheguei, dizendo...
estamos contigo, vamos votar, eu não voto tantos anos, vou voltar a votar. Ou seja, essa consciência da importância do voto, as pessoas de terceira idade estão resgatando com muita intensidade. Então, certamente teremos lá eleitores com 90, 91 anos, 80 anos, 85 anos, que possam ter deixado de votar anteriormente, mas que vão voltar às urnas por compreenderem o momento histórico, importante e complexo que estamos vivendo. É verdade, com certeza. Fala aí, Felipe. Perfeito. Meu amigo Fortunati, você que foi prefeito de Porto Alegre, eu, diferentemente do Milton, do senhor, eu venho como deputado estadual. O senhor, como prefeito, qual a importância de um deputado estadual para um município? Sabe por quê? Eu tenho uma luta aqui, né, no Brasil, só que hoje é Rio de Janeiro, sobre a gratuidade para quem tem acima de 60 anos. Eu sei que é um pouco complexo, tá? Já teve em São Paulo, não sei se ainda tem, mas Volta Redonda, que é um município, lá em Volta Redonda, que é um município aqui do Rio de Janeiro, o prefeito conseguiu uma liminar e conseguiu a gratuidade para quem tem mais de 70 anos. O Estatuto do Idoso diz que o idoso é a partir de 60, mas fica facultativo ao município, ao Estado, dar gratuidade para quem tem mais de 60 anos e menos de 65. O que um deputado estadual pode fazer aí para intervir nisso? Qual é a importância disso? Eu estou aqui para aprender. Eu entrando lá, qual é a medida que eu devo tomar para a gente ter aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gratuidade para quem tem mais de 60 anos? Bom, Felipe, em primeiro lugar, esta bandeira é extremamente importante. Durante as minhas 2 gestões, eu fui prefeito 2 vezes de Porto Alegre, nós adotamos a gratuidade para pessoas com 60 anos ou mais no transporte coletivo de Porto Alegre. Eu não sabia, tá, gente? Só para ficar claro aqui. Poderia estar jogando uma bomba para ele, poderia ser o prefeito que retirou esse benefício. Eu não sabia, não tinha nada combinado. Olha só. Mas o atual prefeito retirou essa possibilidade. Bom, é uma outra discussão. Mas entrando exatamente nas questões como esta que diz respeito ao município, e certamente existem outras tantas bandeiras e lutas relativas ao município. Qual é o papel do deputado estadual no caso como esse? É fazer a interlocução política, a pressão política, é buscar usar o seu mandato para organizar as entidades, as pessoas que estão lutando por uma causa e abrir esse caminho junto ao prefeito. Então, é difícil apresentar um projeto na Assembleia Legislativa sobre este tema, mas tu podes muito bem, como deputado estadual, ser um interlocutor do movimento, fazer com que o movimento se organize, realmente tenha força e, obviamente, pressionar o prefeito de forma aberta, porque o prefeito respeita muito quem tem mandato, especialmente o deputado estadual. Então, eu compreendo que, mesmo não legislando de forma direta, porque é uma função do vereador da cidade, o deputado estadual acaba tendo um papel preponderante quando ele assume uma posição, quando ele ajuda a organizar a comunidade, quando ele vai buscar interlocução com o prefeito, e aí ajuda a resolver o problema. Olha isso, hein? E pelo jeito aqui, o nosso partido, né, a chance aqui no Rio de Janeiro, quem está na frente é o Cláudio Castro, né? E provavelmente deve ser ele que vai levar. E o nosso partido, que é a União Brasil, com a saída agora do Washington Reis, provavelmente deve assumir um vice-governador do nosso partido. Isso é muito importante. Gente, é muito importante um deputado estadual ser aliado à base do governo. Com certeza. Aliás, eu tenho dito para muita gente que o fundamental de um deputado estadual, deputado federal, como parlamentar, é naturalmente ter posições muito claras sobre os assuntos. Independentemente de quem seja o presidente, se é do nosso partido ou não, o governador do estado, se é do nosso partido ou não, o importante é que a gente abra sempre um leque para o debate, um leque para realmente fazer a reflexão, criticando posições que a gente não concorde, mesmo sendo da base partidária, a gente tem que ter essa autonomia, porque a gente tem um mandato que nos dá, obviamente, esse poder para legislar e para representar a população, ou pelo menos uma parcela da população. Por isso, nem todo projeto que o governador ou o presidente, que é do nosso partido, ou que somos da base dele,
nós não precisamos concordar. Mas, certamente, a gente não vai para a tribuna para protestar contra o nosso governador, contra o nosso presidente. A gente vai buscar aqui um canal de negociação direta. E como a gente faz parte de um partido da base, isso facilita muito, esta é a facilidade entre o parlamentar de oposição e o parlamentar de situação. Quando a gente não concorda, a gente pede uma audiência com o governador, com o presidente, no nosso caso, né, Milton, com o presidente da República, e parte para o diálogo, tentando, obviamente, mostrar que outro caminho existe. O deputado de oposição, que acaba fazendo, vai para a tribuna e mete pau, vamos usar um termo popular. Só que isso acaba afastando ainda mais o deputado do governador, o deputado da possibilidade de realmente ele legislar com tranquilidade, buscando acordos e consensos. Então, naturalmente, estar na base de um governo cujo partido a gente pertença facilita muito, indiscutivelmente facilita muito o diálogo. Não significa, volto a dizer, só para repisar, que pelo fato de estarmos na base do governo, nós sejamos submissos a esse governo. Vamos deixar isso muito claro. O que a gente precisa ter é tranquilidade e, acima de tudo, buscar o diálogo com o governo para a construção dessas propostas. Perfeito. Milton? Com certeza, Fortunato. Fortunato, a gente vem aí nessa caminhada de mais de 2 anos já, né? Eu acho que o marco principal de tudo que a gente vem fazendo iniciou-se com essa questão do 14º salário, ainda no início de 2020, né, quando se anunciou a antecipação do 13º, e já se repetiu por 3 anos consecutivos, 20, 21 e 22. Esse carro-chefe, que foi o 14º, ele abriu precedentes aí para a gente poder trazer novas ações, e a gente já listou aqui várias coisas que a gente conseguiu conquistar ao longo dessa caminhada. Uma delas também, que para mim foi essencial, foi o não congelamento por 2 anos, né, de forma muito persistente por parte da equipe econômica do governo, que queria congelar aí por 2 anos o salário dos aposentados e dos pensionistas. Haja vista, ainda não tem achado pouco, né, não ter concedido alguma ação efetiva para esse grupo de 37 milhões, ainda queria congelar o salário deles, achando que era uma ação boa para a economia brasileira, já que a justificativa era direcionar, né, esse pseudo-aumento para ajudar outras categorias. E a gente acompanhou aí agora, com tudo que a pandemia trouxe, direcionamento do governo ajudando os profissionais liberais, dando até R$100 mil aí de empréstimo, sem nenhuma garantia de recebimento, né? Mais recente agora, para ficar fresquinho na cabeça das pessoas, caminhoneiros e taxistas recebendo aí parcelas de R$2 mil e parcelas de R$1.000 até o final desse ano, né? Auxílio Brasil de R$600, uma série de ações, e continuamos a ver navios no direcionamento dos nossos aposentados. Fortunati, explica para o nosso público, você que já é um político experiente, que agora está vindo como candidato a deputado federal, primeiro, qual a importância do trabalho de visibilidade que nós demos para uma categoria que estava totalmente esquecida, que hoje a gente trouxe aqui, né, nessa abertura de cortinas, né? E, principalmente, o que é que, efetivamente, essas pessoas, nesse engajamento que elas já têm, o que é que a gente pode fazer de mais, né, concreto para elas, a partir dessa visão mais ampla da política atual, né, para que o governo possa, enfim, a contragosto que seja, mas entender que esse grupo de pessoas enorme no Brasil, que representa também 37 milhões de famílias, não podem continuar no esquecimento. O Brasil é um país, né, de dimensões continentais, multicultural. Então, o que é que a gente pode fazer dentro desse trabalho que a gente já vem fazendo para que, de fato, grupos como esses, tão importantes, possam, de fato, ficar de vez no seu lugar de direito, que é um lugar de destaque, de valorização. As pessoas idosas no Brasil ainda são extremamente desvalorizadas. E a gente está vendo isso agora na ação do governo, quando ele, na verdade, falta com as ações necessárias para que o nosso público possa ter o que merece. Milton e Felipe, essa é uma questão muito importante, porque quando nós pensamos em Brasília, onde está concentrado 56% de tudo que se arrecada no Brasil, é lá que está, na verdade, a riqueza nacional, é lá que estão os recursos orçamentários pesados, e lá que são tomadas as principais decisões sobre, especialmente, os aposentados, tanto do ponto de vista do pagamento, possível pagamento do 14º, reajuste das aposentadorias, auxílio que possa realmente suavizar um pouco
as perdas que os aposentados tiveram durante a pandemia. A gente sabe muito bem que, felizmente, graças aos aposentados, muitas famílias sobreviveram durante a pandemia. Por quê? Porque muita gente perdeu o emprego, muita gente acabou tendo seu salário reduzido, e foi o aposentado que acabou sustentando famílias inteiras. E o governo acabou, infelizmente, não reconhecendo isso. O governo se preocupou com outras categorias, nada contra isso, é importante, o Auxílio Brasil é importante, o auxílio aos caminhoneiros, aos taxistas, não discuto isso. O que eu discuto é esta incompreensão que o governo ainda tem sobre os aposentados, não reconhecendo neles uma âncora fundamental para as famílias durante o processo da pandemia. E, com isso, os aposentados perderam recursos, acabaram endividados ainda mais, porque foram buscar, naturalmente, os consignados. Enfim, é uma situação realmente difícil para os aposentados, porque eles foram responsáveis pelo sustento, grande parte deles, do sustento de suas famílias, que não moram mais com eles, mas que dependiam muito dos aposentados para sobreviver. Aí vem a tua questão, Milton. Bom, qual é a importância de a gente realmente pressionar? Vocês já estão fazendo isso com um trabalho fantástico, maravilhoso, que começa a dar resultados. O que é importante deixar claro para os aposentados? Em Brasília, a todo momento, chegam vários grupos de pressão. Vários grupos. Grupos organizados, grupos com poder econômico, grupos que lá se movem e locomovem, pressionando para as suas demandas. Então, os grupos mais organizados, os grupos que mais têm relação com o parlamento, acabam conquistando as suas demandas. Como exemplo, vou pegar um exemplo que é a celeuma da hora, o piso salarial dos enfermeiros. Sem entrar no mérito, porque há uma discussão sobre o piso salarial dos enfermeiros, mas por que é que eles conquistaram? Conquistaram porque se mobilizaram, porque foram a Brasília, porque tinham parlamentares dentro da Câmara dos Deputados, especialmente, que estavam dando força a esta bandeira. Então, eles acabaram, com a pressão exercida pelos enfermeiros em todo o país, realmente conquistando o piso salarial da categoria, que está hoje sob júdice no Supremo Tribunal Federal. Por que eu levanto esta tese, esta questão? Porque os aposentados, que são em muito maior número, 36 milhões do país, nós nos organizamos pouco ainda. Já estamos avançando, mas é fundamental que a gente realmente continue elegendo deputados, senadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, que tenham esta bandeira como uma das suas bandeiras básicas. Para quê? Para que na hora do confronto com outros grupos de pressão, a gente também possa ter voz e vez. Por isso a eleição de 2022 é importante, para que a gente realmente eleja uma forte representação, tanto nas assembleias legislativas, quanto na Câmara dos Deputados, de deputados que realmente defendam os aposentados. Eu queria dar uma pincelada aqui, gente, é muito importante que o Fortunato falou, sobre o piso. Eu estava lá, né, passei esse tempo todo lá em Brasília, nesse momento. Só para ficar... Sabe como é que funciona, gente? Isso, essa mobilização? Fica cada grupo numa entrada, quando vai passando o deputado, eles param, filmam. Você vai apoiar? Vou. E quem vai falar que não vai apoiar os enfermeiros organizados? Me fala um. Só o Partido Novo mesmo que fala que não vai apoiar, passa com a faixinha falando que é contra, mas a maioria apoia. Aí, apoia, então tá, vamos lá no seu gabinete. Faz o requerimento aí. Assim. Aí um monte de requerimento de urgência. Vários deputados, essa pressão funciona. O senhor falou uma coisa seguinte, que o governo não reconheceu. Eu digo mais. O governo reconheceu a importância do aposentado. Só que não fez nada. Ele reconhece, é importante. Legal. Vamos antecipar o 13º deles. E não escondeu. O Paulo Guedes falou o seguinte: está aqui, gente. Se fosse o Lula no governo, eu estou falando a mesma coisa. Então, assim, hoje o presidente é o Bolsonaro e ele tem que ser cobrado. Ah, mas na época do Lula, a gente não está na época do Lula, meu canal não existia na época do Lula. Se o Lula entrar, vocês vão ver eu cobrando da mesma forma, até mais. Ele já tem a responsabilidade, que ele já governou o Brasil,
por muitos anos, e eu vou cobrar mais ainda, porque o Bolsonaro é a primeira vez. Mas vamos lá. Reconheceu que Paulo Guedes falou, vamos injetar agora 42 bilhões. Quando falou 42 bilhões, o governo vai pegar dinheiro e vai jogar na economia? Não. Eu antecipo o 13º salário do aposentado. Então, ele sabe da importância. Antecipou em 2020, antes de sair o auxílio emergencial. Então, eu ouso a dizer que quem pagou a primeira parcela do auxílio emergencial não foi o governo. Foram os aposentados e pensionistas. Parabéns para você que está aqui. Você fez uma contribuição maior do que o governo. Porque o governo é mais que obrigação. Não. Você pegou o seu 13º salário, que é o seu direito, é o seu dinheiro, e botou na economia do Brasil no momento que você tapou o buraco. O aposentado, o governo, é isso que ele tem que entender. O aposentado, ele tapou esse buraco na economia. Então, é muito simples também. O que eu falo desde 2020? O país é liberal, eu não sou economista, mas eu acho que é muito simples. O Brasil, o dinheiro se chama moeda corrente. Existe uma engrenagem ali. Então, quando você injeta dinheiro direto no aposentado, o auxílio emergencial, se fosse injetado direto no aposentado, principalmente pós-pandemia, claro que no meio de uma pandemia, os informais estão em casa, não tem como trabalhar. Então, você tem que injetar também nos informais para você evitar uma crise maior. Daqui a pouco, pessoas estão indo para a rua saquear. Exatamente isso. Ninguém fala, mas é isso, pessoal. Vamos botar o pessoal em casa com dinheiro. Imagina trancar o pessoal em casa sem dinheiro. O pessoal vai ficar com fome, vai para a rua, vai saquear. Então é isso, tranca as pessoas em casa, eu preciso ter eu dou um dinheiro para ele ficar em casa ali, para ele comer. Só que agora é o pós-pandemia, é o momento de reconstrução do país, é o pós-guerra. O orçamento de guerra foi feito pós-guerra, é para reconstruir o que a guerra deixou. Olha que eu não sou economista, só que esse tempo todo eu me afundei nesse tema. Eu vivi isso. Então, vivendo isso, eu aprendi o seguinte: agora, como é que você faz para fomentar o comércio, fomentar o mercado? Você não pode injetar dinheiro agora nas pessoas que estão ali aptas para trabalhar. Então, você injeta dinheiro no aposentado, existe uma engrenagem que você pega o aposentado e bota nessa engrenagem também, e o dinheiro passa nele, porque é moeda corrente. Então, quando você injeta direto em mim, que eu sou jovem, eu já estou no mercado, eu vou comprar, e esse dinheiro volta direto para o governo, através de impostos. Quando você injeta no aposentado, você bota o dinheiro nele, o aposentado, diferentemente do Partido Novo, que pensa que o aposentado vai pegar e vai injetar dinheiro na Bolsa de Valores, eu não sei que pensamento que é o dele, que não pode dar vantagem, porque nesse momento de pandemia, não. Então, você bota dinheiro direto na mão do aposentado, o aposentado vai para o comércio, vai fomentar. O que acontece? Se você tem uma loja que está vendendo mais, precisa de funcionário. Aí você pega aquele garoto que está apto a trabalhar, que não quer receber auxílio emergencial, ele quer trabalhar, aí o comércio começa a contratar mais gente. Mas por quê? Você injeta no aposentado, o aposentado vai para o mercado e começa a voltar a economia. Se organizar direitinho, todo mundo come. Se organizar todo mundo vai ganhar dinheiro. Então, a moeda corrente é isso. Ela vai circulando até voltar para o governo distribuir de novo. Então, vocês entendem, pessoal? Você injeta aqui na população e ele volta, o governo sempre vai voltar o dinheiro nele. O aposentado não, porque o governo é o centro dessa engrenagem. Quando você tira o aposentado, ele só não participa. Vamos botar o aposentado só para participar também, pegar uma beiradinha ali nessa engrenagem. Pensa numa roda de bicicleta, tem uma porção de peão ali, não tem? Então você bota mais um ali, o aposentado vai participar junto. Vai passar, e o dinheiro é a corrente que fica passando, sempre em movimento. O dinheiro está sempre em movimento, tanto é que você pega, deposita, ele volta. Então, o movimento ali é simples, é só organizar, colocar o aposentado dentro dessa engrenagem. E logo, gente, é merecido. A gente não está dando, não. Não é dar dinheiro para vocês benefício, é só devolver o que vocês investiram. É muita diferença isso. Dar dinheiro para aposentado, não se sinta que esteja recebendo nenhuma ajuda do governo. O 14º salário não é nenhuma ajuda, é uma devolução do seu investimento. É diferente. Vocês investiram no Brasil e merecem ter o seu dinheiro de volta. Perfeito. Grande reflexão, Felipe. Se a gente pensar um pouco, tu falasse em guerra, na verdade a pandemia foi uma espécie de guerra, mas vamos lá para a Segunda Grande Guerra Mundial, quando basicamente toda a Europa ficou destruída.
grandes países, especialmente a Alemanha destruída porque, enfim, pelas consequências da guerra. O que aconteceu? Houve uma forte injeção de recursos, do chamado Plano Marshall, para que, obviamente, a Europa, especialmente a Alemanha, pudesse se recompor. E a Alemanha é o que é hoje, graças exatamente ao Plano Marshall, pela injeção de recursos na economia, no momento em que a Alemanha não tinha recursos para se reconstruir. Então, esse é o pressuposto básico. Se nós estamos vivendo uma pandemia que ainda deixa, infelizmente está deixando sequelas, injetar recursos, colocar recursos para que o aposentado possa ir ao mercado, possa gastar um pouco mais, isso significa o quê? Um círculo virtuoso, onde cada vez mais a economia gera um atrativo cada vez em termos de contribuição junto aos impostos, aos tributos, e, obviamente, faz a economia como um todo aumentar. A quitanda vai acabar contratando mais gente, o supermercado vai contratar mais gente, a farmácia vai contratar mais gente, e o governo, tanto municipal, estadual quanto federal, vai acabar recebendo mais tributos para realocar exatamente as políticas públicas que tanto nós pensamos. Então, não tenho dúvida de que colocar recursos no bolso do aposentado faz parte desse círculo virtuoso que a economia tanto necessita. Exatamente. Que legal. Eu estava pensando aqui, Fortunato, às vezes você viaja aqui. Vamos supor, hoje eu penso muito no... Hoje, o que eu posso fazer? Hoje eu não posso ir lá e cobrar... Posso cobrar, mas eu não consigo criar política nacional, mas eu consigo ajudar cada um dos seus estados na minha ideia. Vamos supor, eu, como aliado do governo, consigo convencer o governador do estado do Rio de Janeiro a dar uma ajuda para o aposentado. Eu tenho esse projeto que é para recuperar... O governo do estado do Rio está dando um valor também, qual fosse um auxílio emergencial, Supera RJ. É o Supera RJ. Eu queria o Supera RJ aposentado e pensionista. Como que eu faço? Eu estava pensando aqui, eu tive essa ideia agora, você falando, fui refletindo aqui, do governo dar esse recurso e garantir que esses impostos colhidos por esse dinheiro, de repente faria um cartão ali, Supera, toda a arrecadação de impostos fosse revertido de volta para o governo do estado, que não criasse, teria como rastrear esse dinheiro, tá entendendo? Ele passa o cartão ali e tudo que for comprado naquele cartão, o do Supera, ao invés de gerar tributos federais e voltar para o governo, que ele fique aqui no estado e volte diretamente para o governo de novo, porque esse dinheiro, se você conseguir rastrear ali, ele volta ele todo através de impostos para o governo do estado. Então, uma parte desse dinheiro, ele volta para o governo. Então, se você for parar para pensar, não tem tanto prejuízo. Olha isso tudo que gira a economia. Gera outros negócios aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. Ele não sai, porque muitas vezes sai daqui e vai alimentar outros estados. O dinheiro do estado vai para a sua cidade. Não, vamos garantir que esse dinheiro que foi usado aqui, que foi investido pelo governo do estado, fique no Rio de Janeiro. E é assim nos outros estados também, na Paraíba, no Rio Grande do Sul. Então, assim, dá para fazer. Se organizar direitinho, todo mundo come, todo mundo fatura, todo mundo... O Brasil, hoje, alimenta 1 bilhão e 600, né? 1 bilhão e 600 de milhões de pessoas. E no Brasil só tem 212 milhões. Aí eu falo também, se organizar direitinho, todo mundo come, porque se o Brasil exporta 6 vezes mais, eu não sei, do que é preciso para consumir no Brasil, como que tem gente passando fome? Então, o Brasil tem que falar assim, vem cá, olha só, primeiro aqui, o que sobrar é para lá. É inverso. A gente exporta tudo, o que sobra fica aqui. Gente, é só organizar. É organização, é querer, é todo mundo unido. Os 513 primeiro, antes de pensar. A gente fica polarizando Lula, Bolsonaro. Será? Olha só, eu ouso a dizer, eu falo que eu não votei em Bolsonaro, tá? Eu fiz campanha, eu fui para a rua, eu vesti a camisa. Mas a partir do momento que eu identifiquei uma causa que é muito maior do que defender o presidente, é ajudar os aposentados e pensionistas. Então, eu aprendi em apoiar bons projetos. Tem projeto do PT que eu vou apoiar, tem projeto do PSL, tanto é que tem aqui, todo mundo vem, PT, direita, esquerda, centro, não estou nem aí. Tem bom projeto? É bem-vindo. Perfeito. Então,
Se a gente parar de polarizar, eu vejo gente, e o que você falou no início, não é ficar capaz. Eu vejo gente que eu votei aqui no Rio de Janeiro que só está lá para defender o presidente. E muitas vezes não é só defender, umas vezes eu tenho que chegar para o Milton, ué, Milton, calma aí, vem cá, amigo. Preciso conversar com você, isso aqui está errado. O Milton para mim fala assim, está errado, cara, não posso te apoiar aqui. Agora, eu sei que quem só critica também, só dá porrada no presidente, não te acrescenta em nada. Um amigo, eu preciso de um amigo que só fala a verdade para ele. Não, você precisa de um amigo que chega junto com você, mas te soma, te fala, cara, parabéns por o que você está fazendo. Não é só dar porrada, não. Mas eu acredito também que só bajulação não adianta nada. Eu vejo que tem deputados eleitos, eu vejo o pessoal compartilhando, temos que votar em deputados da base do Bolsonaro, 22. Gente, não é assim, não. Será que ele vai defender você na hora que o Bolsonaro fizer uma coisa assim que eu tenho que intervir? Ele vai ter peito de chegar no Bolsonaro? Eu não vou votar nesse projeto. Eu não concordo. Não. Ele vai simplesmente ir lá e aceitar. Por isso a importância da oposição. Imagina um Congresso, todo mundo Bolsonaro. Acabou, filho. Se não adianta ir lá fazer manifestação, esquece. A oposição é importante. Eu acho que o Fortunati é o mais importante. Ele já deve ter sofrido isso pessoalmente, né? Com os vereadores. Que tem os vereadores de oposição. Qual a importância do senhor aí como prefeito, hoje como prefeito? A importância da oposição aí para te cobrar, para te tirar da zona de conforto, né? Que é fácil, você só tem os vereadores que te apoiam e você não tem aquele que te catuca ali. Qual a importância da oposição em um governo? Felipe, tu colocas uma questão fundamental. Eu debato muito, eu dou aula aqui num curso chamado INLEGES, que é voltado para vereadores. E faço uma provocação, toda aula que eu dou, com vereadores diferentes, faço uma provocação dizendo o seguinte: nós temos que compreender que o vereador tem que fazer valer o seu mandato. Ele deve ter a autonomia e independência em relação ao prefeito. Se é da base do prefeito e ele não concorda, ele busca o prefeito para dialogar. Se ele é com oposição ao prefeito, ele vai para a tribuna para criticar. Então, é assim que a coisa funciona. Não tenho dúvida que as pessoas têm que compreender um pouco isso. Mas a oposição, ela cumpre um papel muito importante, eu senti isso no meu mandato, porque muitas vezes, em muitos casos, a própria assessoria do prefeito, os próprios vereadores do prefeito, acabam criando em torno dele uma redoma onde só as notícias boas acabam chegando. Verdade. Onde as críticas, e as críticas verdadeiras, acabam não chegando ao prefeito. Então, óbvio, o prefeito cuida, no caso de Porto Alegre, de 1,5 milhão de habitantes, com 85 bairros, enfim, é uma complexidade muito grande. Eu não tenho como saber o que está acontecendo aqui num bairro chamado Lami, que fica a 43 quilômetros da prefeitura. Eu não tenho como ficar sabendo, eu dependo das pessoas. E a oposição, neste caso, a oposição séria, a oposição que realmente ajuda a construir, que critica, mas critica com base, ele ajuda o prefeito a pensar. Eu não tenho dúvida, eu tinha 7 partidos da base do governo e 3 partidos de oposição. Eu nunca deixei de dialogar com os partidos de oposição, porque eu sabia que mesmo que alguns exagerassem nas críticas, exagerassem nas cobranças, mas havia um fundo de verdade. Eu tinha que buscar esse fundo de verdade para, obviamente, recalibrar as minhas ações e as ações do governo. Olha só, é muito legal ter essa experiência aqui. Milton Antunes. Com certeza. Fortunati, a gente tem... eu estou acompanhando aqui o chat e a gente sempre tem aquelas pessoas que, de fato, estão acompanhando tudo de perto já há bastante tempo, e tem aqueles que, né, infelizmente, chegam e questionam algumas situações, como eu vi agora há pouco aqui, vocês só querem ser eleitos. Mas é óbvio que a gente quer ser eleito. Quem acompanha a nossa história entendeu que chegamos onde chegamos sem um mandato. A gente hoje é dono de projeto de lei, né, inspirado a partir das nossas ideias. A gente mostrou que, como cidadão, apenas como simples cidadão, a gente pode muito. Agora, imagina se nós já fôssemos, né, eleitos, né, no mandato passado e estivéssemos trabalhando hoje. Será que muitos que foram eleitos em 2018 têm algo para apresentar? A gente tem visto que não, infelizmente, Fortunato. A gente sem mandato já apresenta, né, em apenas pouco mais de 2 anos de trabalho, o que muitos em 4 mandatos não apresentaram até hoje. Então, que fique aí como resposta. Para aqueles que realmente não sabem da nossa história,
Fique aqui com a gente todo dia para você entender. E é de fato, o que está no título hoje dessa live é Grande Vitória. Que grande vitória é essa, se você está se questionando? Aquilo que a gente vem trazendo de muito positivo ao longo dessa caminhada, a não suspensão dos salários de vocês por 2 anos, a liberação de acesso ao crédito consignado para as mães representantes do BPC, que logo agora, a partir do dia 19, está para sair, o acesso a mais 5% de consignado que vocês estavam negativados. A gente trouxe vocês de novo para ficarem ativos. Então, uma série de ações que, se eu for listar aqui, a gente passa mais 1 hora de live, pessoal. Então, isso é trabalho efetivo, tá? As pessoas têm dito para mim o seguinte, Fortunato: Milton, é muito fácil apresentar você para quem vai dar o seu voto no dia 2. Sabe por quê? Porque você tem história. O teu currículo de trabalho é a melhor apresentação que você poderia ter. A gente tem que parar de uma vez por todas em votar em pessoas que só prometem o que farão se forem eleitos. E o que é que elas têm para apresentar para você? O que é que elas trazem de bagagem para você que possa te dar uma base de credibilidade para você colocar o seu voto? Então, é baseado nisso que a gente vem conquistando as vitórias, e o caminho é de mais vitórias, só vai depender da gente. Eu quero já me direcionar aqui para as minhas últimas considerações, depois já vou abrir para o Fortunato e para o Felipe, e dizer bem claro, em bom tom: faltam 20 dias para as eleições, faltam 20 dias para o resto da vida de vocês ter um outro destino. Então, vocês possam pensar direitinho. Eu quero até que o Fortunato também apresente aqui o número dele na urna, para que a gente possa divulgar também e fortalecer essa luta, já que o Fortunato vem acompanhando e fazendo parte, direto ou indiretamente, já dessas ações para a mudança de vida de milhões de brasileiros. Fala aí, Felipe, depois eu queria que o Fortunato encerrasse. Me perguntam muito assim: qual é o seu plano de governo? O meu plano é continuar o que eu estou fazendo. Esse é o meu plano. É ter mais força, é ter ferramenta para eu continuar de uma maneira melhor o que eu já faço. É simples assim. E agora eu quero botar o símbolo, a caneta na mão. Ao invés de ficar pedindo favor para poder dar entrada nas minhas ideias, eu vou ter o poder de ter uma caneta e botar a minha ideia em prática, e vai ter a minha assinatura. Simples assim. Como o 14º salário, como o aumento da margem, como outros projetos, e a nossa luta. E eu quero andar junto com vocês, fortalecer as associações de aposentados, que muitos não sabem, mas faz papel, muitas vezes, de prefeituras. Eu fui em Macaé, eu estive em Volta Redonda, mandar um abraço para a Associação de Volta Redonda. Eles fazem mais de 10 mil atendimentos mês. Olha só, uma cidade como Volta Redonda, o impacto que tem. Quando o Birajara, que é o presidente, falou que ia fechar a associação, o prefeito ficou doido. Como é que você vai arrumar? Onde que eu vou botar 10 mil atendimentos agora? Não. Aí, nessa pressão, o prefeito começa a ajudar. Aí começa a chegar deputados para ajudar. É isso que acontece. Vou pegar... A prefeitura fechou um asilo com 33 idosos. A associação foi lá e pegou esses idosos e começou a cuidar. Vai largar na rua? Não. Então, isso que eu quero fazer. Cada município, ou o município pequeno ali em redor, eu quero fortalecer as associações de aposentados. Mandar um beijo também para a querida Ieda Gaspar, que é a presidente das associações de aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro. Eu quero fortalecer e ter pelo menos aí uma associação de aposentados em cada município, ou o município como pequeno tiver como colocar ali, colocar um para atender 2. E trazer de volta e desafogar o SUS e ajudar essas associações de aposentados e pensionistas no Brasil, no Rio de Janeiro e no Brasil também, porque serve de exemplo. Quando você tem um exemplo que eu tiver aqui no Rio de Janeiro, outros deputados estaduais, federais podem usar aí durante o Brasil, e ajudar os brasileiros. Obrigado, gente. Meu número importante, hein? 44021. Aposentado não vota em qualquer um. É isso. Fala, Fortunato. Bom, em primeiro lugar, agradecer Milton e Felipe a oportunidade, mais uma vez, de participar desta live tão propositiva, tão importante, que trata desse tema maravilhoso, complexo sim, mas maravilhoso, que é a questão dos aposentados. Voltando para a questão do Milton, eu também encontro pessoas dizendo: não vou votar, não vale a pena votar, vai ser mais um voto. Na
verdade, o seu voto pode ser diferenciado. Vou votar no novo, numa pessoa nova. Nova em quê? Na novidade, por ser novidade, a gente já tem inúmeros exemplos, 2018 foi um exemplo claro disso, de pessoas que simplesmente se apresentaram e até hoje nada fizeram, tanto nas Assembleias Legislativas quanto no Congresso Nacional. Então, se queremos um novo, vamos olhar, e o Milton tem toda a razão, vai olhar o que o Milton fez, o que o Felipe fez, o que eles defendem, o que o Fortunati fez, o que ele defende, para aí sim passar na peneira, ver exatamente quais são os parlamentares, os candidatos, homens e mulheres, que defendem as suas bandeiras, que têm compromisso com isso, que não estão apresentando simplesmente a defesa dos aposentados em época eleitoral, mas tem uma caminhada, e essa caminhada se consubstancia, sim, com o mandato. Então, a pessoa que diz, vocês querem se eleger? Sim, eu concordo, nós estamos aqui fazendo uma disputa democraticamente, colocamos o nosso nome à disposição dos nossos partidos, colocamos o nosso nome à disposição da população, porque nós queremos ser eleitos. Para quê? Para continuarmos com esse trabalho. Então, obviamente, o cidadão tem várias opções. Cabe a ele escolher aquele candidato que, obviamente, seja mais de acordo com as suas compreensões, com as suas concepções, e, ao mesmo tempo, tendo a certeza de que esse candidato não vai esquecê-lo. Não é ele, pessoalmente, esquecer a sua luta, esquecer essa bandeira. Assumiu lá em Brasília, na Assembleia Legislativa, lá do Rio de Janeiro, e ponto. Deu? Não. Tem que ter exatamente esse cuidado, para que daqui a 4 anos a gente não diga, não, votei mal, me arrependi, não voto mais. Não, tem que votar, eleger e acompanhar. A cada momento tem que acompanhar o trabalho do parlamentar, para ver como é que ele se posiciona. Hoje, com as redes sociais, isso se tornou muito fácil, diferente de antigamente, que a gente dependia da grande mídia. Agora não. Agora a gente tem as redes sociais para fazer esse acompanhamento da melhor forma possível. E eu volto a dizer, eleger uma bancada que realmente esteja coesa, saiba exatamente do que está falando, na questão dos aposentados, é fundamental. Eleger na Paraíba, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul e tantos outros estados, tendo esta bancada, que lá em Brasília vai formar a Frente Parlamentar em Defesa do Aposentado, pode fazer a grande diferença nos próximos 4 anos. E o Milton lembrou muito bem, quando se vota uma lei, a consequência não é de apenas 4 anos, a consequência pode ser para a vida toda, positiva ou negativamente falando. Então, eu agradeço a oportunidade. Meu número aqui no Rio Grande do Sul é 4456. Fica fácil gravar. 4456. Então, quem puder aí realmente aqui, os gaúchos, que obviamente puderem dar o seu voto de confiança para a minha pessoa, eu posso garantir que esses 46 anos de vida pública que os gaúchos conhecem vai continuar muito firme, muito atuante também no Congresso Nacional. Eu já fui deputado federal por 2 mandatos, quero voltar para continuar trabalhando de forma muito sólida por este povo que nós tantos amamos. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado, Fortunati. Pessoal, para vocês não esquecerem, está passando aqui no rodapé da tela. Que legal, o Felipe ali apresentando o pessoal junto. Aí, pessoal, vocês estão ao vivo, pessoal. Maravilha, gente. Dá um tchauzinho pro Brasil. Coisa boa. Olha só o que, é que a tecnologia nos proporciona. Que maravilha. Exatamente. Nós estamos buscando vitória aqui, gente. Maravilha. Praça da liberdade para trazer liberdade para o aposentado. Mais simbólico que isso não tem. É verdade. Maravilha. Pessoal, vocês podem acessar o site que está passando aqui no rodapé da tela, que é o www.bancadadoaposentado.org. Lá você vai encontrar quem já faz parte da bancada, seja pessoas já com mandato, indo para a reeleição, ou aqueles como nós que estamos trabalhando já por vocês. Então, é lá nesse site, vocês podem, inclusive, falar com a gente no WhatsApp. Então, acessa o site, tá? E a partir de lá, vocês são direcionados para o WhatsApp da gente. A gente pode bater um papo, gente aí do Brasil todo, tá bom? Aquele beijo no coração, Deus abençoe. E amanhã a gente tá junto por aqui. Obrigado, Fortunati. Valeu, Felipe. Abraço, gente. Abraço, até mais.